Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha, jornalista e apresentador, e está começando agora mais um episódio do nosso Sempre Cuidando. Você já sabe, esse é o videocast do Sempre Cuidando, programa de cuidados e suporte ao paciente da Servier do Brasil, para ajudar você que foi diagnosticado recentemente com alguma doença crônica ou então gostaria de começar a prevenir os riscos cardiovasculares. Esse ano você está acompanhando também, a gente está recebendo profissionais extremamente qualificados que estão tirando as dúvidas sobre hipertensão, diabetes, angina, insuficiência cardíaca, doença venosa crônica. E além disso, a gente também tem dicas importantíssimas para que você consiga ter hábitos mais saudáveis, para que você melhore a sua qualidade de vida. Além do programa completo aqui no YouTube, você também pode ouvir os nossos episódios no seu serviço de streaming de música preferido. Pode acompanhar também as pílulas nas nossas redes sociais. É só buscar por Sempre Cuidando, que aí você vai nos achar nesses canais também. Vamos então ao episódio de hoje. A gente vai falar sobre um tema muito interessante aqui no nosso videocast. DVC, doença venosa crônica. É uma doença que também é conhecida como insuficiência venosa crônica. Ela tem uma característica interessante, são aqueles vasinhos, as varizes que aparecem de forma muito frequente nos pés, nas pernas, nas coxas. Ela atinge cerca de, olha só que número interessante, 38% da população brasileira. Mas muitas pessoas acham que isso é só uma questão estética, o que não é. A DVC é uma questão de saúde e tem tratamento. Para falar sobre isso, falar também sobre lipedema, o tema do momento, a gente recebe aqui o Dr. Vitor Gornati, que é cirurgião vascular, está aqui conosco e é uma alegria te receber aqui, Dr. Vitor. Bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Interessante. A gente está falando sobre uma doença que muitas vezes é confundida por uma questão estética, mas a gente tem esses números impressionantes, 38% da população brasileira, doutor. E é isso mesmo. O que a gente vê é que a doença ela tem vários tipos, né? Ela pode ser desde o que você falou, aqueles vasinhos mais fininhos, mas pode chegar até úlcera ativa. E aí nesse caminho ela vai progredindo, vasinhos, vasos mais calibrosos, inchaço, mancha na perna, e aí vai chegando numa ferida. Então, para quem acha que é só estética, não é bem por aí. E a gente tem boas notícias hoje aqui sobre isso, porque a evolução desse tratamento ao longo dos anos, ela vem num contínuo, vem numa evolução muito interessante, muito satisfatória para quem sofre com esse problema, né? DVC e IVC, né, doutor? Exatamente. Quando a gente pensa no tratamento de varizes, que é, vamos falar assim, o jeito mais fácil da gente falar DVC e IVC. Doença vascular crônica. Doença venosa crônica. Doença venosa crônica. Isso, ou insuficiência venosa crônica. Vamos chamar isso tudo de varizes? Vamos simplificar. Tá bom. Vamos chegar nesse acordo. Antigamente, se você for pensar, todo mundo falava assim, putz, vou ter que tratar isso, vou ter que ficar um mês com a perna para cima. E era assim, né? Era assim. As pessoas saíam enfaixadas, a perna toda enfaixada, perna para cima, uma cirurgia muito invasiva. Exato, agressiva. Agressiva. E aí, muita gente fazia o quê? Deixava de tratar porque tinha medo do tratamento, né? Putz, como é que eu vou ficar um mês com a perna para cima? Você imagina a mãe que tinha 3, 4 filhos para cuidar, tinha que trabalhar, como é que ela ia ficar um mês com a perna para cima, entendeu? E em troca disso, sentia dor, perdia qualidade de vida. Exatamente. Os principais sintomas, sem dúvida, dor, peso, cansaço, queimação, pode dar coceira, tá? Pode evoluir com ferida e, numa última situação, até uma trombose, né? Então, todas essas complicações. Se o tratamento era muito complicado, a pessoa deixava de fazer, essas complicações aconteciam. Hoje em dia, que o tratamento é mais simples, a gente consegue resolver mais no começo, numa fase mais inicial. Então, com certeza, a gente está evitando muitas complicações. E como é feito o diagnóstico? Quem está acompanhando a gente aqui pode estar pensando, puxa, será que aquele vasinho é um problema mais sério? O que a pessoa precisa ficar atenta? Certo. Então, vou falar que a gente tem o diagnóstico que a própria paciente faz, que é identificar esses sintomas de peso, de cansaço, queimação, inchaço nas pernas. Ao final do dia, principalmente? Piora com o final do dia, piora com o calor, piora se ficou muito tempo em pé. Então, quem trabalha em pé
ou quem trabalha também muito tempo sentado na mesma posição, são os principais fatores de risco para desenvolver. A gente vai falar ainda. Aquela perna que se aperta assim fica branquinho quando aperta. Na verdade, não. Ó, boa pergunta. Porque tem essa característica do inchado. A perna inchada, olha só de apertar, dá aquele edemazinho rápido e para. Então, assim, a característica das varizes, o inchaço dela, você aperta e ele também pode ficar até uma depressãozinha, assim, uma marquinha. E isso é uma das coisas que depois vai confundir com linfedema, que é uma outra doença que a gente vai falar. Hoje ainda a gente fala sobre linfedema e lipedema. Todo mundo acha que tem uma doença relativamente nova no código dela, no Isso, CID, no né? CID, exato. Mas por enquanto estamos nas varizes Exato. aqui. Vamos lá, né? vamos por partes. Então, falando do diagnóstico, tem o que a pessoa vê, que são os sintomas. E depois ela vai procurar um médico. Sempre para a gente fazer o diagnóstico de varizes, a gente vai examinar o paciente em pé. Esse é um dado interessante. Por que a gente faz o exame em pé? Para vocês não acharem estranho, vocês forem no médico e falam assim, pô, mas por que não está me deitando? Quando a gente fica em pé, o sangue desce para a perna, mas ele tem que subir pelas veias. Essa é a diferença, né? A artéria leva e veia devolve. Se a pessoa está em pé, o corpo ele tem que vencer a gravidade. Então, você está estressando a veia ao máximo. Se você tiver varizes, que são as veias dilatadas e insuficientes, em pé a gente vai ver, ok? Ficou em pé, viu dilatação, viu esse edema, viu às vezes um escurecimento da perna, a perna fica um pouco mais vinhosa, porque o sangue chega e não consegue subir, entendeu? Então no exame clínico a gente vê isso. Só que é fundamental para o vascular, para o angiologista, para fazer diagnóstico, um exame que chama ultrassom Doppler. Sabe qual que é? A gente pega o ultrassom, a gente passa o ultrassom nas pernas, a gente consegue ver se tem varizes escondidas, porque às vezes as varizes não estão ali na cara do gol, né, na pele. Às vezes elas estão 1 centímetro até para baixo. A gente passa, vê as varizes e a gente pode ligar um sonzinho que se chama Doppler, que é para saber se o fluxo está indo só para cima, que é a coisa certa, ou se está indo para baixo. Isso a gente chama de refluxo ou insuficiência venosa. Fez isso, diagnóstico está fechado. E é tão importante que esse fluxo da volta para o sangue faz com que as pernas sejam consideradas o nosso segundo coração, né, doutor? Perfeitamente, Fernando. A batata da perna, né, a panturrilha, é chamada de segundo coração por causa disso. Porque para baixo, todo santo ajuda, né? O coração tá batendo, tá empurrando sangue. A gravidade tá empurrando sangue para baixo. Mas e para cima? Vencer a gravidade, você precisaria de um coração lá embaixo, mas a gente não tem. Então, basicamente, a panturrilha, para cada passo que a gente dá, ela se contrai e empurra o sangue para cima. E a sola do pé também tem um bom apoio aí nessa situação. Cada passo que a gente dá, a sola do pé ela se comporta como uma esponja. Então, são esses dois mecanismos principais para fazer o sangue subir. Então, não é nem um exagero a gente dizer que a saúde vascular, até mesmo cardíaca, tem a ver com as varizes aí. Elas podem comprometer o funcionamento até do coração em algum momento. Com certeza, porque se você tem varizes, o sangue está ficando represado na sua perna. Se ele está ficando represado na sua perna, em algum momento do dia ele vai ficar faltando em outros lugares. Tem alguma coisa errada nesse fluxo aí, se a gente entender veias, né, como estradas, caminhos, né? Está congestionado esse trânsito aí, né? É isso. E numa última situação, de tão congestionado, aí que vira trombose. Entendeu? Então, olha como tudo se conversa, né? É uma progressão. E a gente está falando do diagnóstico, mas vamos falar de coisas boas também, que são os tratamentos, né? Com certeza. Os tratamentos estão muito avançados, temos espuma, temos endolaser, tem uma variedade muito grande e com uma simplicidade que eu digo assim, minimamente invasivos, né? É isso mesmo. Então, a gente estava falando antigamente, como é que era o tratamento das varizes antigamente? Tinha que ser uma meia elástica mais grosseira, talvez um enfaixamento, aí você ia fazer uma cirurgia que era uma cirurgia mais agressiva, com incisões maiores. Se fosse tratar a safena, que é uma das veias que mais causa as varizes, posso fazer um parênteses aqui? Todo mundo tem medo da safena. Tem medo. Principalmente, eu ia até te perguntar. Puxa, a gente não precisa dessa veia imensa chamada safena para se um dia precisar de colocar a tal famosa ponte de safena. É isso aí. Será que vai... Puxa, doutor, vai tirar minha safena? Então é assim, a safena, ela faz parte de um sistema superficial da perna, tá?
ela leva mais ou menos 3 a 5% do sangue que a gente tem na perna de volta para cima. Pô, é pouco, né? 3 a 5. Quem faz mais serviço mesmo é o sistema profundo. Ela ganha fama. Ela ganha fama por quê? Sabe por quê? Porque dá para tirar ela da perna e levar para o coração para fazer a ponte de safena quando o coração tá com entupimento. Faz aquela ponte Rio-Niterói ali, né? Exatamente. Grandona, Tona. bonitona, gordinha, lixinha. O que que acontece? Se a gente pensar que a safena é possível de ser retirada da perna para levar para o coração, você já entende que, poxa, talvez para a perna ela não seja tão importante. E o segundo ponto, mais importante ainda, poxa, se ela não está funcionando para sua perna, meu amigo, ela não vai funcionar para o seu coração. Você não vai querer essa Você não safena. está confiando ali. Exato. Vai dar mais uma função importante para ela? Exatamente. Vamos aposentar. Tira, Exato. tira. Então, antigamente, era o que eu estava falando, antigamente tirava, removia. Colocava um fiozinho por dentro, um fio de aço assim por dentro da veia e literalmente arrancava ela. Saía um sangue terrível, né? Sangão lá, tinha que ficar, né, repouso, putz, hematoma, dor, demorava para voltar às atividades do dia a dia. Hoje, a gente conseguiu minimizar Ela esse fica impacto. inutilizada lá, não passa carro, nem nada. Exatamente. Então, antes tirava. Hoje, aquilo que você falou do endolaser, por exemplo. Poxa, com ultrassom, a gente coloca uma agulha dentro da veia, guiado pelo ultrassom, sobe uma fibra de laser por dentro da veia e vai só cauterizando a veia por dentro com o laser, vai queimando ela. Quando você queima essa veia, naturalmente ela fica inútil, tá? E aí o corpo vai reconhecer aquilo lá, vai falar assim, ei, isso aqui não me pertence. O próprio corpo vai absorvendo, então você não precisa retirar a veia. O corpo identifica que aquilo lá ficou inútil, que não tem, né, não tem cabimento ficar com uma coisa inerte ali. E o sangue vai correr por outros caminhos. Automaticamente. E, na verdade, imediatamente o seu sangue vai melhorar o fluxo. Se a safena está insuficiente, o sangue tenta subir. Só que é mais fácil descer do que subir. Então o sangue vai falar assim, para que eu vou fazer força para subir se está mais fácil eu vir aqui para esse caminho e descer? Certo? Então quando você seca, na hora, só por não ter como vazar esse acúmulo para baixo, o sangue já... Então é muito interessante, tem vários pacientes que tratam e no dia seguinte já falam, nossa, parece que minha perna já está mais leve. É muito, muito legal. Que interessante. Tem também um senso comum do uso das meias de compressão, mas a gente precisa ter um ponto aí importante, porque elas são muito individualizadas, né, doutor? É isso. Talvez o grande preconceito com as meias elásticas se deu porque era uma coisa genérica. Ah, você tem que usar meia elástica. Tá? E isso não é a prescrição correta de meia elástica. A prescrição correta é a gente identificar o perfil da paciente, qual o formato da perna, tem que ver medida de tornozelo, o comprimento da panturrilha, né, em altura, quanto que a pessoa calça, onde ela vive. Poxa, isso muda. Os hábitos dela, o que ela faz, né? Exato. É tão específico que tem meia agora específica para jogar beach tênis. Tem meia para tudo agora. Meia para que é só a parte da coxa, né? É o canelito. Canelito. Canelito, exatamente. Cada vez mais um cuidado individualizado É isso. para cuidar desse segundo coração, né? Com certeza. Essa dupla de corações que a gente tem, que são as duas pernas, Isso né? daí. Muito bem. Ainda dentro desse capítulo varizes, existem remédios que a gente pode falar sobre eles, remédios que vão aliviar tudo isso que a gente está falando sobre sintomas e sobre esses aspectos que atrapalham a qualidade de vida, doutor? Importantíssimo. O tratamento das varizes, ele não é só cirúrgico. Ele não é só, vou injetar essa espuma para secar essa veia. É um conjunto. Então a gente pede para fazer exercício, para fortalecer a panturrilha, que é o segundo coração. A gente vai prescrever meia elástica, também vai ajudar. Só que a gente não pode esquecer do tratamento medicamentoso. O que funciona, que a gente tem bastante estudo, bastante evidência. Tem uma classe de medicamentos que a gente chama de flebotônico. Olha como na medicina todo o nome já explica, né? Então, flebo é veia, tônico, força. Então, são medicamentos que a gente usa para manter a parede da veia mais forte, para ela se dilatar menos. E os sintomas, eles vêm quando a veia se dilata. Então, a gente usa o flebotônico para conseguir manter a veia com um calibre um pouco menor, então vai diminuir sintoma. Da mesma forma que a gente pode usar por boca, a gente também pode usar em forma de creme. Então a gente tem até cremes interessantes que dão uma sensação, por exemplo, tem gente que fala que a meia é quente, esquenta, não sei o quê.
você pode usar esse creme que dá uma sensação um pouco mais de refrescância, um pouco mais geladinho, e você pode colocar a meia até por cima, alguns dos cremes permitem isso. Então é legal entender que o tratamento ele é completo, ele não é só vamos fazer isso aqui. Tem que mudar a vida, mudar os exercícios, usar a meia, tem a parte medicamentosa e aí a gente tem o tratamento, tanto procedimentos quanto tratamento cirúrgico. E dentro do rol aqui de doenças que estão ligadas à circulação, a gente falou das varizes, mas tem uma famosa, né? Tem. Que todo mundo está querendo saber sobre ela. Todo dia. Todo dia tem uma pergunta. Todo dia. Estão Não, falando do uma. lipedema. Várias São perguntas. várias por dia? Lipedema, doutor. Exatamente, Fernando. Então, lipedema é uma doença que eu não gosto desse termo doença da moda, tá? Porque eu acho que não é para virar moda. Eu acho que o que a gente está lutando nos últimos anos é para aumentar o conhecimento, né? A exposição dessa doença para que mais mulheres saibam que tem e possam buscar o tratamento adequado. Porque a coisa mais frustrante é você viver uma vida inteira com sintomas sem saber que você tem uma doença, não buscar esse tratamento. E aí você vai lidando com as complicações. Muito bem. O que é o lipedema? O lipedema ele é um acúmulo desproporcional de gordura nas pernas. Só que ele é muito confundido com uma outra doença que já é mais conhecida, que chama linfedema. E olha aqui a diferença no nome, você viu? Lipedema, lipo, gordura. Edema, inchaço. Então é um inchaço mais relacionado com a gordura. Linfedema, linfa e edema. Então é um inchaço mais relacionado com a parte linfática. São completamente diferentes? Em algum ponto elas podem ter uma intersecção, uma confusãozinha. Mas no básico, o linfedema é mais comum em uma perna só. Ele é mais comum começar do pé para cima. Quando você aperta, fica aquele buraquinho que eu estava falando. O lipedema não. Ele é mais comum nas duas pernas. O pé não está acometido. E quando você aperta, não fica aquele buraquinho. Por quê? Porque o edema é mais na gordura e não no linfático. E aí tem um monte de outras coisas aqui que a gente vai... Por exemplo, que é uma doença crônica. Isso quer dizer que não tem cura, mas tem tratamento. Eu nunca falo para os pacientes que eles estão de alta das varizes. A gente tem mais de 1000 veias nas pernas. Você tratou uma, você É um tratou... ponto de atenção para sempre. Para sempre. É. Uma vez por ano, passa lá, a gente examina, a gente faz ultrassom. Começou a aparecer alguma coisa, não precisa operar. Você pode fazer, às vezes, uma espuma, aquilo que a gente está falando, uma coisa menos invasiva e já resolver. Eu acho até um pouco assim, é quase um paradoxo a gente dizer que pode existir um lado positivo no diagnóstico de doenças crônicas. Na verdade, é difícil a gente encontrar algo positivo nisso, mas se existe, é a questão do autocuidado. Né? Quando a gente fala de diabetes, quando a gente fala de hipertensão, quando a gente fala de lipedema, também doenças vasculares ou cardiovasculares, o protagonismo do paciente é muito legal, né? Que ele ganha uma nova dimensão no seu autocuidado. E um dos papéis do médico, na minha opinião, nisso daí, é ajudar a educar. Porque um paciente bem educado, que sai da consulta com conhecimento sobre o seu próprio diagnóstico, ele não vai fazer bem só para ele. Ele vai fazer bem para todo mundo que cerca ele, entendeu? Outro dia veio informação, por exemplo, que bebidas alcoólicas não colaboram com o lipedema. Faz todo sentido. Exato. Mas faz todo sentido também entender que bebidas alcoólicas não combinam com uma vida saudável. Concordo, é isso mesmo. Então está dentro de um cuidado muito maior, né, doutor? Com certeza, com certeza. Doenças crônicas, a gente tem que cuidar de maneira contínua. Apesar de ter tratamento, de ter controle, não vai acontecer um momento em que você fala assim, ufa, tô livre. E isso não necessariamente é um problema, como você disse. A pessoa que começa a cuidar cedo, adequadamente de uma doença crônica, muitas vezes ela vai ter uma qualidade de vida, até uma longevidade maior do que uma pessoa que vai levando a vida sem controle e vai descobrir alguma coisa só lá mais pra frente. Agora, com relação ao lipedema, tem cirurgia também, né? Tem cirurgia também. A gente fala sobre isso. O principal que a gente tem que entender sobre o lipedema é que é uma doença genética, inflamatória, Fernando, e ela é progressiva. Então, se a gente não cuida, ela vai progredindo. A cirurgia você vai fazer em casos já um pouco mais avançados. Então, vamos falar, quais são os principais sintomas do lipedema? Vou dar um passo para trás, posso? Principais sintomas, você vai ter dor, peso, queimação, sensibilidade. Pô, até aqui, ó, tudo igual varizes. Então,
muita comunicação. Quase 40% das pacientes com lipedema têm varizes também. Então, a gente tem que ver, quando tiver uma paciente com varizes, eu vou investigar lipedema? Eu já vou olhar ali clinicamente, mas quem tem lipedema, eu tenho que investigar varizes, beleza? Então tá bom. Vou tratar esses sintomas, vou analisar se ela tem hematoma com facilidade, que é o que a gente chama também de fragilidade capilar. Ela fica mais propensa a ter... Aqueles roxos que aparecem E do nada. Do nada. Do nada. Aparece do nada. Tem até uma associação com questões mentais, alguma melancolia. Tem estudos com relação a isso, doutor? Com relação ao lipedema, tem algumas associações com fibromialgia também, que são estados de dor em vários pontos gatilho do corpo. Então a gente tem que analisar bem caso a caso mesmo, tá bom? Fato é que a gente tem que, para controlar uma doença inflamatória, controlar os desencadeantes. O que desencadeia inflamação? Os gatilhos. Os gatilhos, né, no lipedema. Eu costumo falar para as minhas pacientes que eu consigo dividir em 2 grupos. Um seria o gatilho das calorias, tá? E não é tão simples como só, muitas calorias. Não, é o balanço entre o que a gente ingere e o que a gente gasta, né? Caloria que eu ingiro é comida, mas o que eu gasto é exercício, é metabolismo, né? Então eu escuto muitas pacientes falando, poxa, eu sinto meu metabolismo lento. E provavelmente é isso mesmo, tem exames para a gente avaliar. Com relação à alimentação, a gente vai ver, poxa, você está se alimentando de maneira saudável ou é uma alimentação inflamatória, cheia de refrigerante, cheia desses salgadinhos? A gente fala que é melhor descascar do que desembrulhar. Isso seria uma alimentação anti-inflamatória para o lipedema. E quem tem mais dificuldade para emagrecer. Com certeza. Vai sentir isso. Estou fazendo tudo certinho, está difícil demais para mim. Isso. Principalmente as mulheres, porque o lipedema, ele tem a gente pode dizer quase 100%? Quase 100%, quase 100%. Linfedema, não. Não, o linfedema é dividido. Tá. Mas o lipedema, ele está relacionado com o sexo feminino. Ele tem a ver com receptores de estrógeno na gordura, principalmente estrógeno é o hormônio feminino, né? Então ele tem a ver com esses receptores tanto nas pernas quanto nos braços, sabia? Ele não é só na perna. Então as mulheres, às vezes, elas percebem, porque falam assim, ganhou um pezinho, foi emagrecer, secou a cintura, secou o rosto, mas a perna não vai. O braço não vai de jeito, aquele bracito, né? Fica ali. Exatamente. E tem uma associação também com aquele corpão violão. Isso. Então, muitas vezes... Não é ruim de todo, doutor. Não é no começo, Fernando. Porque você imagina assim, 18 anos, 20 anos, 25 anos, as fibras de colágeno, elas também estão mais fortes. Então, há uma desproporção entre a cintura e o quadril. Que é até um padrão brasileiro ali, né? Fica bonito, você chama atenção. E muitas mulheres contam isso, que elas começam a perceber que o corpo dela muda na adolescência. Só que, às vezes, depois de um ganho de peso, depois de filhos, uso de hormônio, né? Todos esses gatilhos de piora, aí você começa já não ter o emagrecimento proporcional da parte de baixo e o pior, vem junto uma flacidez. Isso significa que você está evoluindo do grau 1, que é só o aumento, para o grau 2, que é a irregularidade da pele, nódulos ao toque. E que interessante, a mulher começa a frequentar os consultórios ginecológicos desde muito cedo. Sim. Então seria muito importante que ela tivesse essa informação de uma doença crônica, que é o lipedema, também desde cedo, né, doutor? Super, super importante. E é um pouco disso que a gente tenta fazer, levando esse tipo de conhecimento não só para os pacientes, mas para os médicos também, tanto os vasculares, os angiologistas, como das outras especialidades. Então, o ginecologista é fundamental. E ele que vai dar essa informação. Muitas vezes... Vamos investigar isso aí. Nem que ele fale assim, olha, eu acho que pode ser, vou te encaminhar aqui para alguém que cuida melhor disso, né? Mas já trazer, quanto mais cedo eu trouxer essa informação para a paciente, maior a chance dela cuidar antes da coisa degringolar. Porque ela vai chegar no cirurgião vascular muito tempo depois. Exato. Então, poxa, essa semana eu atendi uma senhora de 72 anos para fazer diagnóstico de lipedema. Então, assim, é muito mais difícil, né? O metabolismo já está pior, já teve uma inflamação crônica por muito mais tempo do que você pegar uma menina de 20, 25, 30 anos e começar com ela já o tratamento. Então, nesse episódio, que tem várias informações importantes, eu acho que é muito, muito legal a gente destacar essa diferença do lipedema e linfedema. Perfeito. Se a gente considerar só o inchaço de uma perna só, a gente já pode caminhar para o linfedema? Se você for pegar inchaço de uma perna,
No consultório, você chegou, Uma só. uma só. O que eu vou pensar? Eu penso, falo assim, essa pessoa não pode sair do meu consultório sem eu ter certeza que ela não tem trombose, entendeu? Porque trombose venosa também pode dar inchaço de uma perna só, ou linfedema. Eu não posso deixar você sair sem ter essas duas certezas. Afastei essas duas, que eu faço muito com o exame físico e o ultrassom, avalio se não tem varizes de um lado só, beleza? Agora, se for nas duas, aí não, Fernando, aí Aí é lipedema. muito provavelmente. O pé é uma marca clássica. Se o pé tá normalzinho, linfedema muito provavelmente não vai ser, tá? Lipedema, o pé fica normalzinho. Linfedema, o pé já vai virando aquele pãozinho, fica mais inchado. Inchadinho o pé, pé pãozinho. Interessante. E aquela característica de apertar e ficar aquela marca branca, Isso, esse buraquinho. ela também é um indício importante. Não é para ficar assim, né? Não é. De fato, não é para ficar assim. Tá. Com relação aos tratamentos, o que a gente vai ter para oferecer ao paciente? Perfeito. Então, o tratamento do lipedema é muito baseado em medicina do estilo de vida. Então, como eu estava te falando, é uma doença, uma dieta anti-inflamatória, né? Então, a gente escolher bem os alimentos, evitar um balanço calórico muito positivo. Então, poxa, não pode sobrar muita caloria, porque uma pessoa com lipedema, essas calorias elas vão ser represadas em forma de gordura, mas elas vão ser mais direcionadas para as pernas. Então, sempre que você ganha, é mais difícil de perder. Segundo, exercícios. Muito importante exercícios e no começo, exercícios de baixo impacto. Exercício de água, exercício em areia, que absorve impacto, bicicleta, às vezes um elíptico, sabe, o transporte. Coisas sem impacto. Por quê? No começo do tratamento do lipedema, com a paciente inflamada, com muita dor, você vai fazer aquele impacto. Tá. Isso daí pode acabar até piorando, tá? E esses dois eu falaria que são o grande ouro do tratamento. Mas tem suplementos anti-inflamatórios, tem creme, drenagem linfática é super importante, meia de compressão não dá para evitar, a gente tem que usar mesmo. E aí, eventualmente, melhorou, não está regredindo, está tendo peso, está tendo dores articulares, ou não está conseguindo melhorar a dor com todo esse tratamento clínico, aí é a hora que a gente referencia para a cirurgia. Então você vê que antes da cirurgia tem o tratamento clínico. Todo mundo que vai operar tem que fazer o tratamento clínico. É ruim fazer o tratamento cirúrgico sem o clínico antes. Operar inflamada, o resultado é pior. E depois, mesmo que a pessoa opere, o tratamento clínico continua. Então, doença crônica, para a vida. Doença crônica. E qual é a relação da saúde vascular em dois momentos importantes da mulher com relação aos hormônios, a puberdade e a menopausa? Geralmente são nesses momentos que a gente tem aquele desencadeamento, entendeu? Na adolescência, quando vem a menarca, né, a primeira menstruação, é quando as mulheres começam a ter pico hormonal. É nessa fase que a gente vê o lipedema se destacando. É a primeira vez daquela perna mais grossinha, formando corpo, é nesse momento. Depois, quando vem gestação, mais pico hormonal. Também vai piorando, tende a se destacar. Quanto mais gestações, tem uma chance maior de evoluir. E na menopausa também. Essa variação dos hormônios, também a gente percebe que é um momento de piora, tanto do acúmulo da gordura e também de piora da flacidez dessa gordura do lipedema nas pernas. Ou seja, a vida inteira de cuidado e atenção. A boa notícia é que cuidando dessa forma, todo o organismo se beneficia, né, Com doutor? certeza. É isso que é legal. Você tá... Cabelo, cotovelo, olho, pele, coração, rins, bexiga, tudo. Fala um órgão. Ele é Pâncreas. Pâncreas. Todos. Não existe não benefício, é só benefício positivo. Quer dizer, todo benefício é positivo, mas é só like, é só joinha, né, doutor? Exatamente. Essa é a parte boa, né? Sim. O contrário é quase uma bomba relógio que vai desencadear problemas também para todo o metabolismo, né, doutor? Perfeito. E muitas vezes essa bomba relógio, você só percebe, né, que ela estava lá, clique dentro de você, quando ela estoura. Entendeu? Que é o que a gente falou. Muitas vezes a pessoa descobre só numa fase já muito avançada. O bom do lipedema, se for falar uma coisa boa, é que você descobre cedo. Você vê alterações no seu próprio corpo. Então você começa
antes também. Sim. E também, claro, a dedicação e o cuidado com os remédios. Remédios, muitas vezes, de uso contínuo também, né? Sim, sim. Porque a gente está falando de controle de diabetes, a gente está falando também do controle de pressão arterial. Sim, né? doenças crônicas. De alguma forma, em algum lugar, se encontram no caminho, né, doutor? Perfeito, perfeito. Então, por exemplo, pessoa que ganhou peso, ficou obesa, ela tem mais chance de desenvolver o lipedema. Vamos falar assim, ela tem a genética do lipedema, tá? Mas nunca ganhou peso acima do normal. Tava ali. Fica relativamente estável. Putz, teve uma fase que ganhou mais peso, provavelmente, quando emagrecer, não vai emagrecer proporcionalmente na perna. E aí, quando ganha esse mais peso, aumentou a chance também de pressão alta, de diabetes. Então, às vezes, a gente descobre tudo junto. Percebe? Para a gente terminar com uma mensagem positiva, eu queria que o senhor falasse sobre quando o benefício do tratamento acaba sendo sentido. Quando é que a paciente começa a perceber que o esforço está valendo a pena? Olha, essa pergunta é muito boa porque dá para a gente responder ela em vários aspectos. Só dela começar a mudar os hábitos, ela já começa a se sentir melhor. Eu costumo falar para as pacientes que elas têm que, no começo do tratamento, elas têm que se comportar, muitas vezes, como a pessoa que ela queria ser. Né? Bom isso, hein? Então, seja a pessoa que você queria ser. Exatamente. Então, se você vai fazer alguma coisa que você sabe que não seria adequada para o tratamento, vou atacar aquela geladeira de Seja mais forte que suas melhores desculpas. Olha, perfeito. Essa é bonita mesmo. É muito difícil, porque as nossas desculpas são ótimas. E você tem que ser melhor que elas. Sim, sim. Então você vê, tem a parte que ela começa a se sentir bem com ela mesma. No bem-estar, você fala assim, poxa, eu tô vencendo, eu tô melhorando. Depois ela vai começar a ver, já um pouco mais, em 2 meses, ela já começa a ver diferenças nos sintomas. Nossa, minha perna já não tá mais tão cansada, já não tá mais tão dolorida. Depois, em questão de 3, 6 meses, ela já começa a ver uma regressão. Sem operar, 10, 20, às vezes até 30% a gente consegue melhorar de volume da perna. E aí tem a outra coisa que eu acho muito legal, que é o bem que ela faz para quem cerca ela. Que legal. Quando você... não tem como negar, é uma doença predominantemente de mulheres. E hoje a sociedade, as famílias, elas são mais influenciadas por mulheres. Muitas vezes as compras, né? Não sempre, mas as compras de casa ou os hábitos de vida, quem dita isso em casa são as mulheres. Então, ela mudando, tendo bons hábitos, se cuidando, você pode ter certeza que isso faz bem para a família inteira. Esse é um ponto que a gente definitivamente não pode esquecer. Irradia a positividade, a saúde, o bem-estar. É isso aí. É isso que a gente espera que você faça também, multiplicando as informações aqui desse nosso conteúdo riquíssimo sobre saúde e qualidade de vida, compartilhando com pessoas que você sabe que vão aproveitar tudo que a gente falou aqui. Doutor Vitor, muito obrigado, sucesso. Obrigado, Fernando. Eu que agradeço o convite, foi muito legal. Para mim também, adorei participar. Muito bacana. Interessantíssimo também a gente dizer da rede de apoio que vai ajudar você a lidar melhor com essas questões. A CV do Brasil tem um trabalho muito bacana, um grupo no Instagram chamado Ame Suas Pernas, que tem um debate muito bacana também sobre doenças venosas crônicas. O endereço é esse, @Ame Suas Pernas. Você entra lá e você participa também dessa comunidade. Quero agradecer muito o doutor que esteve aqui conosco, doutor Vitor Gornati, agradecer também a sua companhia. Legal sobre tudo que a gente discutiu aqui, falando sobre saúde vascular, uma questão que não é só estética, muitas vezes essas doenças acabam sendo confundidas, os sintomas acabam sendo desprezados e as pessoas acabam não buscando um tratamento. Por isso, a gente quer aproveitar que esse episódio falou sobre tudo isso e lembrar da importância de consultar um especialista. Conheça o seu corpo. Ao notar qualquer um dos sintomas que a gente falou aqui, procure um especialista. No caso da saúde vascular, esses especialistas podem ser um angiologista, pode ser um cirurgião vascular também. Coloque sempre a sua saúde em primeiro lugar. Aproveite também para fazer o que a gente sempre fala aqui, compartilhar com seus amigos, com suas amigas, seus familiares, o episódio de hoje que tem muita informação relevante sobre saúde e qualidade de vida. Importante também deixar o seu joia, seu like, comentar o que você achou desse episódio. A gente vai adorar saber o que você achou, com quem que você compartilhou também tudo isso. Continue acompanhando a gente pelo Instagram, o Sempre Cuidando CVE. Lá você tem os conteúdos diários para te auxiliar a lidar com hipertensão, diabetes, angina,
doença venosa crônica, insuficiência cardíaca. Lá tem muita informação interessante. A gente fica por aqui, mas também volta por aqui. Até a próxima. Saúde!